Boa noite, você que já está conectado conosco através das redes sociais, através da rádio Cantagalo FM. Dentro de mais alguns instantes, a gente estará dando início ao nosso culto, cultuando a Deus. Então, reúna a sua família aí, nos acompanhe, não deixe de ouvir. Tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para você hoje à noite. Então, não perca, dentro de mais alguns instantes, a gente estará ao vivo, iniciando o nosso culto. Boa noite, vamos estar agora, estamos em definitivo, começando mais um culto, para nós louvarmos ao Senhor, nós engrandecemos o nome de Deus, aprender um pouco mais a respeito da Sua Palavra. Você que está aí reunido em sua casa, com sua família, vocês podem estar agora, dando uma boa noite ao membro da sua família, cumprimentando ele, e dizendo o quanto você ama ele, Vamos orar para nós darmos início ao nosso culto, Feche seus olhos aí, vamos oremos. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos e louvamos, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deste, Senhor. Muito obrigado, porque nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor nos fez de forma admirável, Senhor, e de forma especial. Assim como diz o Salmo 139, versículo 14, Eu te louvo porque Tu me fizeste de modo especial. Cada um de nós fomos feitos de modo especial por Ti, Senhor. E nós louvamos a Ti e bendizemos o Teu nome nessa noite. Muito obrigado por tudo. Nos conduza hoje na direção desse culto, Senhor, nos louvores que serão entoados, Senhor, na palavra que será pregada, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco poderosamente, Senhor. Fala com cada um daqueles que está nos acompanhando, Senhor, através das redes sociais, Senhor. Abençoe a internet de cada um, Senhor, para que não venha correr, Senhor, empecilhos, Senhor. Abençoe também aqueles que estão nos ouvindo pela rádio Cantagalo FM, Senhor. Que o Senhor esteja presente em cada lar que está nos ouvindo nesse momento. Nós oramos assim, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Salmo de número 84, versículo 10, diz o seguinte: melhor é um dia nos teus atos do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Vamos louvar o Senhor nesse momento, com o Ministério de Louvor, Sal e Luz.
Essa música que vamos cantar agora se chama Leva-me Além. Que possamos a cada dia pedir ao Senhor para nos levar mais além, para o mais profundo da Tua glória. Que possamos buscar conhecê-lo a cada dia mais e mergulhar diante do Senhor na Tua presença.
Vamos fazer nosso momento de oração, né? Interceder ao Senhor, né? Dar graças a Deus, né? Se você está com sua Bíblia do lado, né? Pegue ela, nós estaremos lendo o versículo que se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não deixe de estar com sua Bíblia do lado, principalmente na hora da mensagem, né? Onde Deus quer falar conosco. Filipenses 4, 6 diz assim: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Vamos orar. Nós sabemos a importância, né, de nós orarmos ao Senhor, consagrarmos a Deus, né, os nossos pedidos. Então você que está aí do seu lado, se coloca de joelho nesse momento, né? Vamos clamar, pedir pelo nosso país, né? Pedir por essa situação dessa pandemia, né? Comece orando pelo nosso país, né? Pelo nosso presidente, pelo Jair Messias Bolsonaro. Nós sabemos quão grandes são as ciladas do inimigo, as armadilhas, na tentativa de impedir que o nosso país prospere. Então ore a Deus nesse momento, entregando a vida do nosso presidente, dos seus ministros, de toda a sua equipe que está em volta dele, na tentativa de construir um país melhor. Entregue cada um deles nesse momento ao Senhor. Ore também pelas autoridades governamentais, né, do nosso Brasil, os deputados federais, os senadores, o Superior Tribunal Federal, ali onde nós sabemos que muitas das vezes o inimigo tem operado, em cada um daqueles juízes, né, que estão ali à frente do Superior Tribunal Federal. Então clame ao Senhor pela vida deles e que nenhuma cilada do inimigo prevaleça ali também, mas que Deus possa entrar ali e que toda a verdade que tem que vir à tona venha à tona, que nada fique no oculto. Ore também pelo nosso estado do Rio de Janeiro, governador Wilson Witts. Ore também pelo vice-governador, né, pelos secretários de estado, cada um dos deputados da ALERJ também. Consagre o nosso estado nas mãos do Senhor. Ore também pelos vereadores do nosso município, pelo prefeito, pelo vice-prefeito. Entregue também ao Senhor esse ano, que é o ano de eleição no nosso município, para que Deus possa nos dar uma eleição tranquila, uma eleição calma, sem brigas, sem discussões, sem venda de voto, né? Que o povo de ubaense possa estar disposto a votar com consciência e não em troca de favores. Ore ao Senhor e clame, e principalmente nós, como cristãos, que nós possamos dar exemplo nessa política também. Ore ao Senhor nesse momento por essa situação dessa pandemia, para que Deus abrevie esses dias. Que Deus esteja cuidando, né, de cada médico, de cada enfermeiro, de cada profissional da área da saúde. Ore por aqueles que já estão infectados e aqueles que receberam a cura também. Esteja agradecendo a Deus porque eles foram curados. Esteja entregando toda essa situação do nosso país e do mundo, para que isso possa passar logo e para que a gente possa voltar à normalidade. Creia no Senhor, confie nele, entregue isso nas mãos do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és tremendo,
Tu és grandioso, Tu és maravilhoso, Tu és exaltado. O Senhor a todo momento está com seus ouvidos inclinados a nós, disposto a nos ouvir, Senhor. Por mais que nós andamos em desobediência às vezes, Senhor, mesmo assim o Senhor tem misericórdia de nós e nos chama, Senhor, ao arrependimento muitas das vezes, para nós voltarmos os nossos rostos para Ti e viver uma vida conforme a Tua, Senhor. Queremos Te entregar nesse momento o nosso país, essa situação, Senhor, dessa pandemia, não somente no nosso país, mas mundo afora. Que o Senhor esteja abençoando para que esses dias possam ser abreviados, que o povo, Senhor, possa voltar principalmente para Ti, com arrependimento, com temor, Senhor, e crendo no Senhor. Que o Senhor possa tirar, Senhor, de nós todo orgulho, Senhor, todo ego, Senhor, e que nós possamos, Senhor, concentrar no Senhor. Se era esse o objetivo, Senhor, de que o povo deste mundo voltasse os olhos para Ti, Senhor, que nós possamos fazer isso. Cuide de cada técnico, Senhor, da área da saúde, cada médico, cada enfermeiro, que o Senhor esteja abençoando, guardando, livrando a vida deles, dando sabedoria, que essa cura, Senhor, possa ser encontrada logo, coloque em prática, Senhor, e que nós possamos, Senhor, ser libertos disso, Senhor. Aquelas pessoas que já estão contaminadas, Senhor, que o Senhor possa curá-las, Senhor. Ouve o clamor delas e com certeza às vezes estão em desespero, porque contraíram esse vírus, mas que o Senhor possa se manifestar na vida delas, Senhor. Console os corações das famílias enlutadas, que já perderam seus entes queridos por conta desse vírus, Senhor. Esteja abençoando também o nosso país, a nossa nação, Senhor. Esteja abençoando o nosso presidente, que o Senhor o conduza, Senhor, e conduza também os seus ministros, que eles estejam dispostos a fazer o melhor pelo nosso país, e qualquer armadilha, qualquer cilada do inimigo, na tentativa de impedir isso, usando às vezes a mídia ou as redes sociais, não prevaleça de pé, Senhor. E mesmo usando, Senhor, o Superior Tribunal Federal para impedir que o nosso país prospere, que isso não prevaleça de pé, que tudo isso possa ser jogado por terra, Senhor, mas que a Tua vontade prevaleça sobre nós, e que o Senhor faça do nosso país um país próspero, um país que vai dar testemunho de Ti, um país onde os cristãos vão se comprometer com o Senhor, e que nós vamos fazer a diferença. Faça do nosso país esse país próspero. Abençoe cada família, abençoe cada lar, Senhor. Abençoe também as autoridades governamentais do nosso estado, do Rio de Janeiro, que tudo aquilo que está no oculto, Senhor, se há roubo, Senhor, se há desvios, que tudo possa vir à tona, Senhor. Nada fique escondido, Senhor, e que o Senhor possa, Senhor, manifestar tudo, e que o Senhor abençoe também, para que esses governantes estejam dispostos a governar, Senhor, para o povo, e não olhando apenas para os seus interesses, Senhor. Esteja abençoando, Senhor, cada um de nós aqui da igreja, Senhor. Esteja abençoando a nossa cidade, São José de Ubá, as autoridades governamentais aqui também. Esteja abençoando esse ano, que é um ano de política, para que São José de Ubá possa ter uma política calma, tranquila, sem discórdia, sem briga, sem venda de votos, Senhor, que as pessoas votam com a consciência, Senhor. E que nós, como igreja, como cristãos, possamos dar testemunho de Ti, Senhor. E que nós possamos votar, Senhor, pelas propostas, Senhor, pelo plano que vai ser apresentado, Senhor, e não por receber benefício, Senhor. Cada um de nós possamos fazer isso, Senhor. Cuide de nós, Senhor. Nós Te agradecemos porque o Senhor nos deu mais uma semana, Senhor, e o Senhor abençoou, guardou, protegeu cada um de nós. Amém. Continue presente em cada lar, Senhor, de cada família dessa igreja e de cada família desse município, e que aqueles que ainda não conhecem a Ti possam ter um encontro contigo, Senhor. Nós oramos e Te entregamos e colocamos tudo isso diante de Ti, porque nós cremos e confiamos em Ti, e nós sabemos que o Senhor tem uma grande obra para realizar nesse país e realizar também no nosso estado e no nosso município. Amém. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar agradecendo, tendo nosso momento das preguiças, agradecendo pelos irmãos que ao longo da semana entregaram seus dízimos, suas ofertas. O texto de Malaquias 3:8 diz o seguinte: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Que vocês, que todos nós possamos sempre ser fiéis a Cristo nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, entregando aquilo que pertence ao Senhor. Quero pedir, Caio, ora para a gente, agradecendo os irmãos. Oremos. Deus, muito obrigado, Pai, por mais
mais essa noite aqui em Tua presença, Deus. Agora vem colocar em Tuas mãos, ó Deus, a vida de cada irmão, ó Deus, que entregou a parte, Deus, que pertence ao Senhor. Que o Senhor, Deus, possa estar os abençoando, Pai, os guardando, Pai. Que em suas casas, Deus, nunca possa faltar nada, Pai. Que o Senhor, Deus, possa nos guardar, Pai, no trabalho, Pai, porque nesse momento de pandemia tem sido difícil, Pai. Pessoas, ó Deus, têm dificuldade para trabalhar, Pai, mas que o Senhor, Deus, possa estar provendo, Deus, dando a Tua provisão, Deus, e que a Tua igreja, Deus, possa se solidarizar, Deus, com essas pessoas, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com mais duas canções, né, com o Ministério de Louvor. Se prepare aí, né, que daqui a pouco nós estaremos tendo, né, a mensagem bíblica, né, as 7 mentiras do diabo. Deus quer falar contigo nessa noite, né? Então não deixe de acompanhar, né? Compartilhe aí, divulgue, né, que ainda dá tempo e Deus tem essa mensagem poderosa para nós. Vamos louvar o Senhor então, mais esse momento. Um
Vamos orar agora nesse momento, né? Que o pastor Jeová estará trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações, né? Deus já falou com ele e agora falará conosco. Então não se despeça nesse momento, né? Preste atenção em tudo que o Senhor vai falar contigo nesse momento, aquilo que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar no seu coração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez pelo teu servo que está aqui, Senhor, mais uma semana para trazer a tua palavra aos nossos corações. O Senhor já falou com ele e nós te pedimos que o Senhor trabalhe em cada coração que está nos ouvindo nesse momento, assim como o coração de todos nós que estamos aqui, Senhor. Que o Senhor possa falar poderosamente conosco, que possa haver mudança, Senhor, que possa haver arrependimento, que possa haver transformação. Nos use, Senhor, e continue a nos abençoar. Eu te consagro nesse momento a vida do teu servo, para que fale conosco através dele. No nome de Jesus. Amém. Ei, boa noite, amados irmãos, amigos, vocês que nos acompanham pelas nossas redes sociais, também pela Cantagalo FM. Eu não sei se está no ar, a rádio não está, houve um problema técnico, não aqui, mas lá na rádio. Razão porque não está sendo transmitido pela Cantagalo FM. Antes de nós lermos o Evangelho de João, eu queria trazer uma palavra aqui aos líderes de célula e também aos membros das células. No dia 18, no sábado, a partir das 19 horas, nós teremos aqui no Salão Multifuncional Jacó Silva Neto uma vigília de oração. Então, todas as células virão aqui no salão alternadamente. Cada célula ficará com um período de 50 minutos. 50 minutos. Sai uma, entra outra. No interregno de uma célula para outra, dois irmãos estarão dispostos e apostos para fazer a higienização das cadeiras. Todos os membros da célula chegarão de máscara, teremos álcool gel lá na porta. Depois que estiverem sentados, evidentemente não há nenhuma razão para continuarem com as máscaras, porque ficaremos no mínimo 2 metros uns dos outros. E o vírus não é aéreo, como nós sabemos. Então, eu quero contar com todos os membros da célula para que estejamos aqui sábado, dia 18 de julho, a partir das 19 horas. Das 19 horas às 19h50 será uma célula. De 20 horas às 20h50, outra célula. Cada líder de célula vai receber um roteiro antecipadamente com os pedidos de oração, com toda a orientação necessária. Os coordenadores da célula, o Gabriel e o Tiago Valeriotti, estarão entregando a vocês, tá bom? O Brasil está passando por um momento difícil, não é? Cremos que o Senhor está trabalhando, está operando. Algo grande, no meu entendimento, vai acontecer na nossa nação nos próximos meses.
E a igreja de Jesus, eu e você, precisamos estar preparados para esse momento. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas que alguma coisa vai acontecer, vai. Eu tenho sentido isso e tenho até compartilhado esse pensamento ou esse sentimento aos irmãos, ok? Dia 18, não marque nada, tá certo? Provavelmente iremos das 19 horas até 4 ou 5 horas da manhã, não é isso? Uma célula de cada vez. Não vai agrupar todas as células, não. Fiquem despreocupados. É uma de cada vez. E vamos varando a noite, tá certo? Numa sala aqui em cima terá um cafezinho, um lanchinho para os membros da célula que virão, evidentemente. Então abra sua Bíblia aí, por favor. Em João capítulo 8, a partir do verso 43. As 7 mentiras do diabo. Eu vou falar acerca da verdade sobre as mentiras que Satanás tem semeado na mente e no coração de tanta gente. E quantas pessoas estão sinceramente enganadas. Queridos, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a resposta para as nossas perguntas. A Bíblia é o fundamento para a nossa fé. Se você não crê na Bíblia, nada feito. Mas se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra final, é a palavra inequívoca de Deus, inerrante de Deus, aquela que não pode errar, então você vai entender, compreender que mentiras são essas que Satanás anda disseminando nas mentes das pessoas, e muitas delas, às vezes sinceras, mas completamente enganadas. E Deus governa por meio do conhecimento, e o diabo governa por meio da ignorância. O diabo quer que você continue sendo ignorante, sendo enganado. O diabo não quer que você leia a Bíblia. O diabo não quer que você creia que a Bíblia é a palavra de Deus. Abra os seus olhos, escute o que Deus vai falar. Nós vamos citar a Bíblia para você essa noite. Se você quiser pegar um papel, uma caneta, para você depois conferir na sua Bíblia se de fato o que estamos pregando nesta noite está exarado na palavra de Deus. Pega um papel, eu recomendo você, ainda que você seja membro da igreja, pega um papel, uma caneta e vai anotando os textos, a maioria dos quais será projetado na tela e você pode copiar. Então vamos lá, João capítulo 8, a partir do verso 43, palavras do Senhor Jesus. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Verso 45, no entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. Nós vamos ver aí a verdade sobre a mentira. A verdade sobre a mentira. Jesus disse e diz
essas palavras a mim e a você nesta noite. Naquele tempo, quando Jesus disse as palavras que acabamos de ler, ele estava direcionando-as aos religiosos, aos sacerdotes, à classe culta da época, à classe religiosa, à classe dominante, à classe que influenciava o povo. Jesus não está falando para os ignorantes, não. Mas Jesus chamou esses homens, esses religiosos, esses sacerdotes, esses escribas, esses fariseus, esses saduceus, de filhos do diabo. Se você não crê na Bíblia, então você é filho do diabo. Não fique triste comigo. É Jesus que está afirmando. Ele está afirmando. E Jesus está afirmando: se vocês não creem em mim, aliás, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. Há um ditado popular que diz que a verdade dói, não é verdade? A verdade dói, a verdade machuca. Quando eu pertencia a uma outra religião, algumas pessoas me falaram a verdade e eu ficava irritado com essas pessoas, eu ficava chateado com essas pessoas. Mas quando eu chegava em casa, eu pegava a Bíblia de minha irmã e eu ia verificar na Bíblia exatamente como aquelas pessoas haviam dito para mim, e mesmo assim eu ficava chateado. Eu achava que eles estavam atacando a minha religião. Na verdade, eu não queria ouvir a verdade, porque a verdade me machucava. A minha verdade mostrava para mim, a verdade da Bíblia mostrava para mim tão somente a minha ignorância acerca dela mesma. E Jesus declara aqui no texto que o diabo é o principal responsável por isso. Ele é o principal responsável pela perdição humana. Jesus declara aqui no texto que o diabo nunca se apegou à verdade, ele foi homicida. Verso 44, desde o princípio, lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, ele enganou os nossos pais com as suas mentiras. E os nossos pais deram ouvido ao diabo e não ao Criador, não ao nosso Deus. Razão porque Jesus chama o diabo de mentiroso e declara ser ele o pai da mentira. A Bíblia diz que a mentira tem pai. E o pai dela não é outra pessoa, senão o próprio diabo, Satanás. Esse ser malévolo, inimigo de Deus e inimigo da igreja de Jesus Cristo. Oliver Wendell Holmes disse o seguinte: o pecado tem muitas ferramentas. A mentira é o cabo que serve para todas elas. Está vendo? O pecado tem muitas ferramentas, mas a mentira é o cabo que serve para todas elas. Todo pecado começa com uma mentira, com um engano. Citaremos aqui então algumas mentiras inspiradas por Satanás, mais comuns ditas aos homens. Primeira mentira do diabo: se você frequenta uma igreja, então você está salvo.
É verdade ou é mentira? É mentira. O simples fato de pertencermos a uma igreja, seja ela qual for, pode ser batista, da Assembleia, Casa da Bênção, Mundial, Universal, Presbiteriana, Católica. O fato de nós pertencermos a uma igreja, isto não significa nada com relação à nossa salvação. Eu estou dizendo, preste atenção na tela, se você frequenta uma igreja, eu vou numa igreja dominicalmente, então eu estou salvo, isso é a mentira de Satanás. Não caia nessa mentira, não creia nessa mentira. Frequentar uma igreja é importante, pastor? É claro que é. Claro que é. Mas não é suficiente. Você me entende? Não é suficiente. O mais importante é você pertencer à igreja de Cristo. E a igreja de Cristo não é um prédio, não é uma denominação, não é uma instituição. Paulo diz que a igreja de Cristo é a noiva dele. São as pessoas que entregaram suas vidas a ele, são as pessoas que servem a ele, são os discípulos e as discípulas dele, são aqueles que vivem uma vida que agradam a ele. Não é uma instituição, não é um nome, não é um endereço, não é uma geografia. É o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Igrejas são pessoas. Igrejas são pessoas. A segunda mentira de Satanás: se você foi batizado em alguma igreja, então você está salvo. Verdade ou mentira? Mentira. Às vezes uma religião dá conotação ao batismo, uma conotação totalmente contrária ao que a Bíblia diz. Ninguém se batiza para ser salvo. O batismo é para os salvos. A água do batistério que fica ali atrás não tem nenhum poder místico de lavar os nossos pecados. O batismo, à luz da Bíblia, não é um sacramento. O batismo nada mais é do que um símbolo. Simboliza o nosso compromisso com Jesus. É como aliança. Quando a gente se casa, põe aliança no dedo anelar da mão esquerda. Isso significa que a partir de agora não somos solteiros mais. Nós temos uma esposa, um marido, nós temos um compromisso com essa pessoa, nós temos uma aliança com essa pessoa. Jesus ensinou isso. O batismo é para aqueles que já foram salvos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, Pedro, no seu grande sermão, no dia de Pentecostes, ele, pregando, disse: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam-se, arrependam-se. Depois vocês podem ser batizados em nome de Jesus Cristo.
Você precisa crer no Senhor Jesus, arrepender-se dos seus pecados, aí você está apto para ser batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus foi batizado, sim ou não? Claro que foi. João Batista, o primo, segundo grau de Jesus, filho de Isabel e Zacarias, quando Jesus procurou João Batista para ser batizado por ele, João Batista se recusou a batizar Jesus. Por quê? Por uma razão muito simples. O batismo é para aqueles que se arrependiam dos seus pecados. A esses, João Batista os batizava. Mas se Jesus não tinha pecado, por que ele pediu o batismo? Me explica isso. Se batismo lava pecados, purifica pecados, por que Jesus se batizou aos 30 anos de idade? Algumas pessoas não entendem por que a Igreja Batista não batiza crianças. É porque a Bíblia nos ensina o contrário. Me mostre na Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, alguém batizando uma criança. Isso não é bíblico, gente. Me mostra na Bíblia. Você não vai encontrar. A Bíblia diz que quando um hebreu nascia, ao 8º dia de nascido, ele era levado ao templo e apresentado ao Senhor. Quando é que ele se batizava? Quando ele se arrependia dos seus pecados. A criança de colo, ela sequer tem consciência dela mesma, muito menos de pecado. Uma criança não se torna filha de Deus por meio do batismo. Não. Todos nós nascemos criaturas de Deus. Nos tornamos filhos de Deus quando recebemos a Jesus Cristo, confessando-o como Senhor e Salvador da nossa vida, conforme João, capítulo 1, versículo 12. Depois você confere lá. A terceira mentira do diabo. Se você é um conhecedor da Bíblia, se você é um leitor da Bíblia, então você está salvo. Verdade ou mentira? Mentira. Pastor, o senhor está dizendo que nós não devemos ler a Bíblia? Eu não estou dizendo isso não. Se você lê a Bíblia, continue lendo a Bíblia. Agora, não leia a Bíblia como um jornal, não leia a Bíblia como um livro qualquer. Não leia a Bíblia como uma revista. Peça ao Espírito Santo, aquele que inspirou a Bíblia, para iluminar a sua mente, para abrir o seu entendimento, para você compreender além da mera letra, para que você entenda o espírito de sabedoria que está na Bíblia. Conhecer a Bíblia é importante. Conhecer a Bíblia é necessário, mas obedecê-la é fundamental para que alcancemos a salvação. Não adianta você ler a Bíblia e não obedecer. Não adianta nada. Tem muita gente na igreja que sabe dezenas de versículos de cor e vai passar a eternidade recitando esses versículos, sabe aonde? No inferno. Conhece a Bíblia na mente, guarda na mente, mas não pratica no coração. O que adianta? Lá em João capítulo 3, a partir do versículo 1, um certo doutor da lei procura Jesus à noite, talvez para não chamar muita atenção, porque ele era mestre em Israel.
E ele chega bajulando Jesus, elogiando Jesus, dizendo: se Deus não fosse contigo, você não poderia fazer os sinais que tu fazes. Jesus não deu bola para o elogio e virou para aquele doutor da lei e disse: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Você tem que se converter. Jesus está falando para um homem que ensinava a Bíblia, para um conhecedor profundo da Bíblia. Entenda a Bíblia aí, Velho Testamento, porque o Novo, evidentemente, não tinha sido escrito. Ele conhecia as Escrituras Sagradas, mas era um perdido. Era já um homem provavelmente idoso, com 60, 70 anos de idade. Conhecia as Escrituras, estava perdido. Que bom que ele encontrou o Senhor Jesus. Que bom que Jesus o confrontou com a verdade, porque Nicodemos, pouco tempo depois, ele se converteu a Jesus Cristo, foi repudiado pelo Sinédrio, pelo tribunal judaico, foi rechaçado, foi perseguido, mas manteve-se firme com Jesus, com a verdade ensinada por ele. A quarta mentira do diabo: se você diz que ama Deus, então você está salvo. Verdade ou mentira? Mentira, mais uma mentira de Satanás. Você pode sair pelas ruas de Ubá ou da sua cidade, onde você mora, perguntando: você ama Deus? Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que vai dizer: não, eu não amo a Deus. Se você for um prostíbulo e perguntar às prostitutas que ali trabalham, se elas amam a Deus, elas vão dizer: nós amamos a Deus. Se você for para os botequins da sua cidade, para os bares, perguntando a mesma coisa: você ama a Deus? A maioria absoluta vai dizer: amamos a Deus. Dizer que ama a Deus não significa nada para Deus. Jesus disse certa vez em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, esse é o que me ama. É a Bíblia, palavra de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Guardar aqui, querido, não é memorizar. Guardar aqui é obedecer. Aqueles que obedecem os meus mandamentos, aqueles que obedecem a minha palavra, aqueles que andam na minha presença, esse é o que me ama. Quem é que ama Jesus? Quem o obedece. Você pode conhecer a Bíblia e não obedecê-la. A Bíblia não foi escrita para ser memorizada, ela foi escrita para ser obedecida. A maior prova que amamos a Deus é a obediência à sua palavra. É muito fácil identificar uma pessoa que ama a Deus. Como, pastor? Observa se ela obedece à palavra de Jesus. Não é a sua igreja, não é a sua denominação, não é o seu líder, não, é a palavra de Jesus, escrita na Bíblia, nos Evangelhos. É essa palavra que refiro-me. Quinta mentira do diabo: fique tranquilo, você nunca será julgado pelos seus atos. Quando você morrer, Deus vai esquecer tudo de errado que você fez. Afinal, Deus é amor. Não sei se vocês sabem, mas essa doutrina, pasmem vocês, até alguns pastores hereges têm ensinado isso. Na verdade, não são pastores. Como disse Paulo, são falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, homens e mulheres que não têm compromisso com a palavra de Deus.
são amantes de si mesmos, olham para os seus próprios umbigos, alguns deles muito carismáticos, muito inteligentes, perspicazes, e lamentavelmente tem enganado a muitos com seus discursos inflamados, com as suas palavras cativantes, com seus templos suntuosos. Minhas ovelhas, ovelhas da Pire de Ubá, ouçam a palavra do Senhor. Alguns têm se apostatado da fé. Não estou falando de membros de outras igrejas, não. Estou falando da nossa igreja. Pessoas com pensamentos esquisitos, pensamentos esquizofrênicos, acreditam em certas coisas que são completamente contrárias aos ensinamentos da palavra de Deus. Que história é essa? Aonde você vai parar? Se arrependa, volte-se à Bíblia, à palavra de Deus, pura e simplesmente. Paulo diz lá em Gálatas capítulo 1, se descer, olha só, se descer, diz Paulo, um anjo do céu, um anjo angelical, uma pessoa angelical, anunciando um outro evangelho, diferente daquele que ele anunciava, esse anjo deveria ser considerado anátema, maldito. Não há dois evangelhos, há um só. Não há duas verdades, há uma só. Olha o que a Bíblia diz: porque todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Quantos? Todos nós. Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Isso é palavra de Deus. Quer mais? Vamos lá. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, 2 pontos. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mau. Não adianta você tentar esconder. A Bíblia diz que no futuro, no dia do juízo, a sua vida vai passar num telão gigante de LED, para todo mundo ver o que você fez em oculto, o que você fez escondido, o que as pessoas dirão para Deus se as suas próprias vidas foram reveladas, publicadas, vistas por todos, seus pecados, suas mazelas, suas mentiras. Sexta mentira e penúltima do diabo: se você acredita em Deus, então você está salvo. Quantas pessoas eu ouvi: não, pastor, eu acredito em Deus. Pastor, eu estou assim com Deus. Pastor, eu estou com a Bíblia e não abro. Ué, tem que abrir, filho. Tem que ler. Acreditar e crer não é a mesma coisa. Talvez você não saiba disso. Talvez nunca ninguém lhe explicou isso. Acreditar é uma coisa, crer é outra. Crer em Deus envolve 3 coisas básicas. Primeira, crer é entregar. Crer é render-se. Diz o
salmista: entrega o teu caminho. O caminho aqui é a nossa vida. Entrega o seu caminho, a sua vida ao Senhor. Confia nele, em Jesus, e Ele tudo fará. Crer é isso, é você entregar a sua vida sob a direção do Espírito Santo, sob a direção de Jesus Cristo. Crer é isso. Tem gente que não acredita até hoje que o homem foi à lua. Você acredita nisso? Quanta ignorância! Vamos fazer o quê? Crer também é renunciar. É renunciar. Renunciar é abortar o pecado. Olha o que disse Jesus em Lucas 13:3. O versículo 5 vai repetir a mesma coisa: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. São palavras de Jesus. Vale para todos nós. Vale para todo ser humano. Se a gente não se arrepender, vamos perecer. Perecer significa aqui ir para o inferno, significa morrer em nossos pecados. Se você morrer em seus pecados sem arrependimento, você está no sal, como dizem os adolescentes. Você estará perdido e perdido para sempre. Em terceiro lugar, e último, crer significa confessar. Crer é entregar. Crer é renunciar, crer é confessar. Romanos capítulo 10, versículo 9: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Serás salvo. Palavras do apóstolo São Paulo. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, é preciso confessar com a boca. E diz Paulo que é preciso você crer que Deus, o Pai, ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Isto é, você precisa crer que Jesus Cristo está vivo e reina, e pode abençoar a sua vida, abençoar a sua família, perdoar os seus pecados, te dar alegria e paz. Jesus ama você, Jesus ama você. Por isso Jesus lhes diz verdades doloridas e dolorosas. A verdade cura, a verdade liberta. Confesse os seus pecados a Jesus. Diga para ele: Jesus, eu sou um miserável pecador. Jesus, não há nada que eu possa fazer para me auto-salvar. Eu não consigo salvar a mim mesmo, Jesus. Eu preciso da tua graça, eu preciso da sua misericórdia. Há aqueles que pensam que serão salvos pelas suas boas obras, pelas suas boas ações. Aonde está isso na Bíblia? Se nós podemos ser salvos pelas nossas boas obras, Cristo morreu inutilmente na cruz. A obra vicária da cruz, ela foi completa. Jesus disse: está consumado, tetelestai no grego, está pago, está feito. Eu tenho que crer no que foi feito, eu tenho que crer que a minha dívida foi paga por Jesus, que o sangue dele me redime de meus pecados. É claro, uma vez salvo por Jesus, eu preciso praticar as boas obras. Eu preciso viver uma vida que dignifica e que honre a Deus. Claro, Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, disse Paulo, não vem das obras, não vem das obras, para que ninguém bata no peito e se sinta justificado
pelo bem que faz. A Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo, nenhum sequer, ninguém fazia o bem. Sabe por que as pessoas não gostam dessa doutrina de Paulo? Porque essa doutrina de Paulo é ofensiva para aqueles que não são humildes, ela é ofensiva para os arrogantes, que acham que pela força do braço, pela sua religião, eles alcançarão a salvação, mas não vai mesmo. Deus não vai mudar a sua palavra para agradar você. Jesus disse que não podemos tirar nenhum tio da Bíblia, nenhuma vírgula. Todos nós, eu e você, necessitamos do poder do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz, para que os nossos pecados sejam perdoados por Ele. E por último, a sétima mentira do diabo. Você não precisa aceitar a Jesus hoje. Você tem muito tempo de vida ainda. Isso é uma mentira do diabo. Jesus ensinou tantas vezes sobre isso. Tantas vezes. O perigo de procrastinar. O perigo de deixar para depois. O diabo talvez esteja dizendo para você o seguinte: tudo que o pastor Jeová pregou nessa noite é verdade. É verdade. Tudo que o pastor Jeová leu na Bíblia é a verdade. Quando o pastor Jeová disse que você precisa entregar a sua vida a Jesus, porque o sangue dele pode perdoar todos os seus pecados, o que ele disse é verdade. É verdade. Quando o pastor Jeová disse que o batismo não traz filiação divina, o batismo não salva ninguém, o que ele pregou nesta noite é verdade, pode acreditar nele. Mas vamos fazer o seguinte: não aceite Jesus hoje. Para que você vai firmar um compromisso com Jesus hoje? Você tem que curtir mais a vida. Quando você chegar numa certa idade, talvez quando o cabelo branco aparecer na sua cabeça, então você vai para a igreja, entrega a sua vida para Jesus e está tudo certo. A minha pergunta a você que me assiste nesta noite é: você tem certeza que vai estar vivo amanhã? Olha o que diz a palavra de Deus. Palavra de Deus. Paulo apóstolo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo aceitável, e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Agora. Hebreus 3,15: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Jesus contou uma parábola de um fazendeiro que naquele ano plantou muito, e a chuva veio no tempo certo, e ele colheu muito, colheu abundantemente. O que ele fez? Foi inteligente. Ele derrubou celeiros velhos, construiu celeiros novos. Essa história está lá em Lucas, no Evangelho. E depois que os celeiros estavam abarrotados, estavam cheios, aquele homem foi para a varanda da sua casa e, pensando consigo mesmo, disse: ó alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, para muito tempo. Agora você come, agora você folga, agora você arregala-te, descansa. O homem, pensando consigo mesmo, achando que é senhor de si mesmo, achando que tem controle
sobre essas coisas. A Bíblia diz, Jesus disse que naquela noite, aquele homem ouviu uma voz: esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Aquele fazendeiro morreu naquela mesma noite. Não desfrutou dos seus bens, de suas riquezas, ele deixou para depois. É isso que o diabo quer que você faça. Deixa o tempo passar, lá na frente você recebe a Jesus. Numa igreja no Rio de Janeiro, o pastor pregou no poder do Espírito Santo, fez apelo, muitas pessoas veio à frente. No primeiro banco tinha um jovem, ele chorou no banco ao ouvir a mensagem do Evangelho, mas ele não entregou sua vida para Jesus. Acabou o culto, aquele pastor foi para a porta e começou a cumprimentar as pessoas. E quando chegou na vez daquele jovem, o pastor olhou nos olhos dele: que bom que você veio aqui ouvir a palavra de Deus. Eu percebi que você estava emocionado na hora do apelo. Por que você não entregou sua vida para Jesus hoje? Que pastor, eu quero curtir um pouco mais a vida, mas na semana que vem eu volto e vou ouvir um pouco mais. Tudo bem, meu jovem, que Deus te abençoe, tenha uma boa semana. Aquele jovem saiu. 30 segundos depois, ouviu-se um barulho de um carro freando, atropelou uma pessoa. O pastor saiu correndo, achando que fora uma de suas ovelhas. E ao chegar lá, qual foi o seu espanto? Aquele jovem que dissera que na semana seguinte voltaria para ouvir a palavra mais uma vez, teve um traumatismo craniano e morreu ali mesmo, quase em frente ao templo daquela igreja. Não brinque com a eternidade de sua alma. Não fique deixando para depois. A gente nunca sabe. Olha só o coronavírus aí. Salvo engano, já matou mais de 60 mil pessoas aqui no Brasil. Se é que esses números são verídicos, não acredito, mas deixa para lá. E se morreu um cachorro na rua agora, foi coronavírus. Suponhamos, quantos jovens partiram, quantos adolescentes, quantas crianças, quantos idosos. Será que todos eles partiram salvos? Será que todos eles tiveram a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados e confessarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, conforme Romanos capítulo 10, versículo 9? Não sei. Tomara que sim. Mas eu não acredito que todos partiram salvos. Disse Jesus em João 8, 32 e o verso 36: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verso 36, verdadeiramente sereis livres. A verdade liberta. A verdade não é uma doutrina. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Lá em João 14,6 nós lemos, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade. Se Jesus é a personificação da verdade, se Jesus é a verdade em essência, o diabo é a mentira em essência, ele é o pai da mentira. A minha pergunta a você nesta noite é: em quem você acredita? Em quem você acredita? Você acredita nas palavras de Jesus ou nos argumentos do diabo? Acabei de lhes pregar a verdade sobre as mentiras indecorosas e sutis do diabo. E se você acabou de ouvir a verdade sobre a mentira, então a partir de hoje, a partir de agora, você tem o privilégio e ao mesmo tempo a responsabilidade de escolher entre a verdade, Jesus, e a mentira,
o diabo. Em quem você vai crer agora? Em quem você vai crer nesse momento? Você vai crer no que a Bíblia diz, no que a palavra diz, ou você vai continuar crendo nos argumentos diabólicos, nas mentiras de Satanás, do diabo, que segundo Jesus em João 8, é o pai da mentira. Ele é mentiroso. O papel do diabo nesta terra não é outro senão enganar você. O trabalho dele, diz Jesus em João 10:10, é matar, roubar e destruir. Creia em Jesus Cristo, creia na verdade do Evangelho, e conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em quem você vai crer agora? Você vai dar ouvidos à voz do Espírito Santo? Ou você vai dar ouvido aos demônios, às mentiras demoníacas que te afastam de Deus, que te enganam? Por que eu lhes prego nesta noite com tanta veemência, com tanta intrepidez? É porque eu amo você. Um dia falaram assim comigo, me ensinaram a verdade, me pregaram a verdade. Eu fui chateado para minha casa muitas vezes, mas louvado seja Deus, eu entreguei minha vida a Jesus, eu me converti a Jesus, eu larguei as minhas crendices e as minhas crenças para trás, e me apeguei a este livro maravilhoso, a Bíblia Sagrada, este livro que eu já li várias vezes, ele todo. Quanto mais eu leio, mais eu o amo. A palavra desse livro é como mel à minha boca, lâmpada para os meus pés, e a tua palavra é luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Toda a Escritura divinamente inspirada é apta para discernir, para ensinar, para corrigir, para redarguir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, disse Paulo a Timóteo. Esta é a palavra de Deus. Perguntaram certa feita a Billy Graham, o grande evangelista, por que a sua pregação é tão eficaz? Ele respondeu: porque a minha pregação é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Em João 5,39. Se eu não estou enganado, João 5,39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, são elas que de mim dão prova. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, vida no céu. Vamos orar. Deus eterno, acabamos de pregar a tua palavra como está escrito, como ela é. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor não nos deixa enganados. A tua palavra diz que o céu tem um endereço e Jesus é o caminho para lá. Para chegar no céu precisamos crer numa verdade, e Jesus é a verdade. A tua palavra diz que após a morte há vida, e Jesus disse: eu sou a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá. Praz os céus, ó Deus, que nesta noite mentes e corações estejam sendo libertos
da mentira ou das mentiras de Satanás. Abençoa esta pessoa, Deus, que nos assiste nesse momento. Abra o entendimento dela, Senhor, que ainda nesta noite ela possa abrir o seu coração e convidar Jesus Cristo, a verdade que liberta, para perdoar os seus pecados e lhe dar vida eterna, vida no céu, vida para sempre, num lugar perfeito, num lugar pleno, onde há perfeita paz, onde não há falta de nada. Por favor, Senhor, opere nessa mente, no poder de Jesus Cristo, no poder do seu sangue. Espírito de Deus, põe esta palavra no coração dessa pessoa. Não permita mais, daqui para frente, que ela seja enganada ou continue enganada pelos ardis de Satanás. Oramos, Pai, com ação de graças e obrigado por ter recebido o nosso culto nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite para todos vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada e feliz em nome de Jesus. Tchau.